Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Souza, eu sou diretor da Brasil Social e hoje eu vou gravar um vídeo personalizado, exclusivo para a equipe de gestão do supermercado Euro, localizado no Recanto das Emas. Estamos aqui na nossa sede, na sede da Brasil Social, que fica em Taguatinga Centro. Esse vídeo vai ser uma introdução sobre alguns pontos observados no trabalho feito de palestras com os colaboradores do Euro. Porém, nós podemos continuar esse bate-papo pessoalmente. Basta vocês do Euro, Alan, Gabriela ou demais gestores entrar em contato aqui pelo 61 3711 3222, 61 3711 3222, ou falar diretamente no WhatsApp do financeiro, que geralmente é a Tainá que fala, com o DDD 21. É muito simples, só a gente agendar que eu vou até vocês, ou vocês vêm até mim, nós sentamos e conversamos sobre como nós podemos fazer para diminuir a rotatividade dentro do supermercado em relação aos colaboradores, aumentar a produtividade e isso refletir diretamente no lucro. Porque se eu diminuo a rotatividade, automaticamente fazendo um trabalho forte com a produtividade, eu aumento a fatura. Se eu aumento a fatura, o lucro ele é uma consequência muito simples. Hoje, ser um gestor de qualquer empresa, em qualquer segmento, é algo que requer muita dedicação intelectual se você da área de compras, marketing, publicidade, administração, requer uma dedicação muito grande. Porém, quase todas as empresas acabam esquecendo de um ponto extremamente importante. Que ponto é esse? O colaborador. Meio que é feita a contratação ali, é passado para a contabilidade, ele entra na folha de pagamento, ele recebe um treinamento muitas vezes básico e ele é jogado no seu posto de trabalho. Nós temos milhares de empresas filiadas em todo o Brasil e sempre é muito comum chegar a casos em que os empresários não entendem por que funciona dessa forma. Por que meu colaborador está assim, ou por que ele, de repente, eu pago para ele direitinho no dia, por que ele é desmotivado, por que ele não atende bem, por que ele falta, por que ele fica colocando atestado, por que ele não tem iniciativa. São várias e várias perguntas, inclusive isso virou um grande debate mundial em várias organizações. Qual o debate? A área mais complexa hoje dentro das empresas é a contratação, é a manutenção daquele colaborador, é fazer com que aquele colaborador fique motivado, que ele fique enérgico, que ele fique bem dentro da empresa. Isso é uma grande dificuldade, porque por mais que você faça uma entrevista simples ou uma entrevista complexa, um processo seletivo árduo, é só o dia a dia que vai fazer com que você conheça ou não a personalidade daquele indivíduo. Então as organizações, as empresas precisam estar preparadas. Falando do supermercado agora, supermercado Euro, eu observei que os colaboradores estavam sedentos de alguma coisa, algum estímulo, algum reconhecimento, algum feedback, alguma coisa. Talvez eles nem saibam o que é essa coisa. Isso eu observei. Esses que estavam abertos a alguma coisa são aqueles que têm todo o potencial de crescer. Vou colocar assim, 70% dos colaboradores têm potencial de crescer, de fazer mais, de entregar mais. Uma minoria aí, uns 30%, 25% a 30%, já estão calejados, já estão mais fechados, já não estão naquele momento de doação de energia, já estão totalmente desfocados. Qual que é a análise fria que eu fiz no dia que eu estive dentro do supermercado Euro? Eu mostrei pro pessoal,
Vocês sabem que aqui em Brasília o número de desemprego ele hoje ultrapassa 350 mil pessoas. Então, comecei a trazer essa reflexão real sobre o mercado de trabalho, reflexão real sobre a situação econômica do país e sobre a questão de corte de custo, corte de gasto. Várias e várias empresas estão cortando o gasto. E como que um gasto ele é cortado? Ele é cortado da seguinte forma: se aquela pessoa ela é útil, se ela faz por onde, se ela entrega, se ela presta um serviço de qualidade específica, você é o padeiro, faz o que tem que ser feito, ou você é o estoquista, está fazendo o que tem que ser feito, você é o caixa, está fazendo o que tem que ser feito, você fica. Se não, você é o primeiro da lista. É assim que funciona. Tentei explicando que a instituição, a supermercado Euro, não tem que ser vista como um inimigo. Por quê? É um fato muito comum que vários funcionários enxergam a empresa que eles trabalham como um inimigo, como alguém que só quer sugar, alguém que só quer cobrar, alguém que só quer pedir, solicitar. Então eu pedi para que eles pensassem um pouco, sabe, sobre... Comentei com eles: que dia vocês recebem o pagamento de vocês aqui? É dia 5, é dia 10? Eu falei para eles: faça chuva ou faça sol, a empresa não tem que arcar com esse compromisso com vocês? Todo mundo: sim. E não é esse dinheiro que vocês levam para casa de vocês e pagam as contas de vocês, cuidam da família de vocês? Não é isso? Sim. Por que não começar a agradecer pela oportunidade de estar ali? Por que não começar a entregar um pouco mais? A fazer um pouco mais? Por que não parar para pensar um pouco naquela frase assim: onde Deus te plantar, floresça. Se é aqui que você está, floresça. Então eu fui construindo neles essa condição de pensar de uma forma em que eles pudessem simplesmente: olha, eu sou empacotador hoje. Tudo bem, hoje eu sou empacotador. Mas se todo dia eu chego no horário, se todo dia eu sempre digo bom dia para o meu cliente, ou no finalzinho eu coloco uma compra bonitinha, entrego na mão dele e falo muito obrigado, volte sempre, ou se todo dia o movimento está meio fraco ali e tem uma coisa ali bagunçada no chão, na prateleira, lá no caixa, eu vou lá e eu pergunto para o meu supervisor: eu posso arrumar aqui, eu posso dar um jeitinho aqui, posso enquanto não tem cliente, vou lá e arrumo, e eu estou sempre pensando e eu vejo uma coisa que eu acho que pode ajudar a empresa, eu vou lá e eu dou, olha, eu acho que aquilo pode ser importante, eu estou sempre fazendo mais, e eu estou olhando ali um pouquinho na internet, eu estou me movimentando. Você pode não ser empacotador amanhã, na hora que pensar em uma promoção, automaticamente vão pensar em você, que fez mais. Eu disse para eles que tem uma fórmula matemática para progredir na vida. Que fórmula matemática é essa? Dê o seu melhor para que você possa merecer o seu melhor. Então, se você é caixa, né, foi um dilema muito grande quando nós fomos falar com as caixas, que hoje no caixa acontece assim, uma situação muito terrível. O caixa do supermercado, ele é o rosto da empresa. Sabe quem é o euro? A caixa do supermercado. É ela que recebe o dinheiro final do cliente. E muitas vezes, eu vou dizer que 90% das vezes, que eu, ou vocês, Alan, Gabriela, demais gestores, vão a um supermercado, não sei se vocês de repente já foram em algum supermercado, em algum outro supermercado, a experiência não é boa. Não é boa. Pensa pelo lado do consumidor. O consumidor, ele, antes de chegar ali, de repente ele fez uma pesquisa, ou é a primeira vez que ele está indo, ou de repente ele pode até ser um cliente frequente, mas pensa pelo lado do consumidor. Supermercado, nós temos um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, um ao lado do outro. Eu tenho ali diferencial de preço, mas muitas vezes é muito parecido. Eu tenho ali a logística, a questão de logística, localização,
organização, qualidade dos produtos, ok. Tem uma série de itens que eu coloco esse supermercado como algo de valor na percepção do consumidor final. Porém, quase todos os supermercados, se você vai na seção, tá ali, tudo muito parecido. Seção hortifruti, ok. Seção açúcar, ok. Seção tal coisa, limpeza, ok. É tudo muito parecido. O que diferencia de verdade, além do preço? Claro, se a gente consegue negociar com o fornecedor um preço menor, isso traz, ok. Mas se fosse assim, se fosse só isso, estava resolvido, estava tudo resolvido. Não é só isso. É o atendimento. O atendimento é a base. É a base para que eu volte naquela empresa ou para que eu não vá lá nunca mais. Falando de varejo, falando de compras. É o atendimento. Como que é hoje o atendimento da maioria dos caixas no Brasil? Pensa um pouquinho. Você chega, geralmente você recebe um bom dia mais ou menos assim. Bom dia. Bom dia. Você quer a nota? Geralmente é mais ou menos assim, ó, essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Esse aqui é o rosto da empresa, ó. Maioria das caixas atendem assim. Eu trabalhei um pouquinho, bem pouquinho, 2 horas, não dá para trabalhar nem 5% do que nós devemos trabalhar com os colaboradores sobre atendimento, sobre postura, sobre desenvoltura. Eu disse para eles, de uma forma bem simples, mais da metade da nossa comunicação não sai pela nossa boca. Simples. 55% de tudo que nós falamos para o nosso cliente, 55% de tudo que nós falamos é expressão corporal. Quando eu digo corporal, eu digo da forma que meu ombro está posicionado, da forma que as minhas microimpressões estão posicionadas. Não adianta eu fingir que eu estou feliz se eu não estiver. Bom dia, senhora. É um prazer ter a senhora aqui como cliente. Meu rosto, meu corpo vai dizer que isso é mentira, que não está certo. Sabe onde isso vai doer? No bolso da empresa, que vai deixar de faturar, vai deixar de receber aquilo que aquele cliente tinha para poder pagar. Vamos entender? De forma simples, bem simples. É assim que funciona. 55% de toda a comunicação ela é corporal. 38% é a entonação. É a força com que a gente usa. Se é baixinho, se é mais alto, se é mais aberto, né? Se é mais articulado ou não. 7% só são as palavras. O que isso significa? Significa que o seu caixa não precisa ser nenhum expert, não precisa ser bilíngue, ele também não precisa ter um vocabulário extremamente culto, não. Ele só precisa querer fazer a coisa acontecer. Se ele quiser, acabou. Ele não precisa nem ter dente, não precisa. Nem ter uma boa aparência, não precisa. Se ele quiser fazer, a energia dele de querer fazer já é o suficiente. Se chega cliente lá para poder fazer o pagamento no caixa, a caixa simplesmente diz: bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. CPF na nota? Tranquilo. É só ela querer fazer.
E aí vai acontecer um fenômeno. Algumas empresas ainda estão flutuando, boiando, outras já se atentaram à palavra do momento. Quero passar para vocês isso. Neuromarketing. Neuromarketing. É simples. Mais da metade da decisão de compra de qualquer consumidor é tomada pelo inconsciente. Mais da metade da decisão do poder de compra do consumidor é tomada pelo inconsciente. Ele está sentindo o acolhimento ali ou não? Está organizada essa sessão ou não? Como que está isso daqui? Está legal ou não? Esse atendimento nessa fila está rápido ou não? Aqui é um ambiente agradável, limpo ou não? Aqui todo mundo, quando precisa achar alguma sessão, eu tenho dificuldade ou não? Aqui quando eu preciso de uma informação, alguém me aponta o dedinho lá. É para ali, é para lá. Ou alguém, pois não senhora, o que eu posso ajudar? Ah, a senhora quer o arroz? Vou acompanhar a senhora, por favor. É ali, a senhora tem esse. São essas pequenas atitudes pequenininhas, que fazem toda a diferença no inconsciente do consumidor e fazem com que ele volte até o supermercado Euro. Ah, eu gosto de ir no Euro. Ah, eu gosto de ir no Euro, só gosto de comprar no Euro. Ele nem sabe por quê. Mas o gestor, quando aplica da forma certa, do método certo, o estímulo na equipe, tudo flui, tudo funciona. Então, quais são os estímulos aqui que acredito eu ser bastante relevante? Reconhecimento é extremamente diferente de aumento. Alguns gestores dizem assim: eu não vou elogiar não, porque se eu elogiar, a pessoa vai querer aumento e eu não estou podendo dar aumento. Calma, uma coisa tem a ver com a outra. Eu posso sim criar um plano de carreira claro. Ele entra, você está entrando hoje aqui como empacotador. É possível você chegar a estoquista, a caixa, ou se especializar em alguma área, de repente ir para a padaria, ou ir para o açougue, ou não sei o que, ou supervisão de caixa. É possível? É possível. Eu sei que gerente só tem um ali. Ok, nós sabemos disso. Mas é legal a gente implantar uma cultura do reconhecimento, que você vai ser sempre reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você apresenta. É muito simples. Tem uma teoria de um colega conhecido como Valdez Ludwig, que diz o seguinte, assim, fala da seguinte forma: quando alguém chega para você e reclama, eu estou ganhando pouco, você sempre pergunta para essa pessoa, ok, mas quantas pessoas estão querendo te contratar agora? Como é que está seu passe? O que você consegue fazer que outras pessoas não conseguem fazer? Ou isso que você faz, quantas pessoas poderiam fazer? Aí a gente responde, não tem ninguém querendo me contratar agora não. Isso que eu faço, qualquer pessoa consegue fazer. Não tenho nada de especial. Então você está ganhando muito. Por quê? O profissional tem que ganhar pela sua raridade. Você pode ter aí 10 caixas, 9 mais ou menos. Uma extraordinária, que atende muito bem, que é proativa, que dá gosto de falar com ela. Tem gente que vai para comprar alguma coisa, às vezes você vai no mercado mais de uma vez no dia, às vezes você vai 2 vezes, porque esqueceu de comprar alguma coisa. E aí diz, vou naquela caixa, naquela loja. É muito de boa. Isso é legal. Se você implantar isso ali, não estou falando que tem que ser todo dia.
Teria que ser, mas seria um investimento muito alto para fazer todo dia. Tá? Todo dia eu vou parar e fazer 1 hora por dia. Dá. Mas se tiver ali, pelo menos uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês, um trabalho de reunir setores. Hoje é a reunião do setor tal. Vamos falar como é que foi o setor de estoque. Eu tenho aqui 20 estoquistas. Pessoal, desses 20 estoquistas aqui, fulano de tal e fulano de tal, vão apresentar dados. Conseguiu vender mais tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa nessa sessão, pela forma de exposição, pelo formato de exposição, ou conseguimos economizar que vencesse tantos produtos. Por quê? Porque fulano foi atento, foi lá e comprou, ou isso, que cria indicadores que sejam importantes. Vocês sabem os indicadores que são importantes para cada sessão ali, para o estoque, para o cara da empacotação, para o cara do açougue, para o cara que fica lá recebendo o oferente, para fiscal de caixa. É simples de fazer isso. No bate-papo com vocês de 1 hora, vocês vêm dizendo indicadores, eu consigo criar de forma bem simples e rápida e objetiva uma forma de fazer esse acompanhamento. O próprio gerente pode fazer isso uma boa, e isso começa a mudar a cultura da empresa. Aqueles 70% que estão querendo alguma coisa, esperando alguma coisa, vão se agarrar a isso. Porque quando não tem um modelo, cada um age de um modelo, cada um faz de um jeito. Agora você tem um modelo que eu incentivo que aquele cara que foi bem, ele recebe, olha só que coisa simples, ele receber uma carta simples, pode ficar pronta no seu celular, no seu computador. José Maria da Silva, nós da direção do Euro estamos muito felizes porque nós estamos sabendo que você nesse último mês apresentou um resultado acima da média e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Parabéns! É de profissionais como você que nós estamos precisando. Continue assim e dá um pedaço, um chocolate pro cara. Não precisa ser uma caixa de chocolate, um chocolate. E aí a gente faz isso em público, porque o reconhecimento a gente faz em público. Eu quero chamar o pessoal da seção do estoque, por favor. Eu chamo todo mundo. Pessoal, estou chamando vocês aqui hoje para entregar aqui o reconhecimento ao nosso amigo, aqui, companheiro que se destacou. Parabéns, palmas, todo mundo. Opa, interessante isso aí. Automaticamente começa a querer fazer melhor. Porque um ambiente que não tem um padrão, eu já falei, qualquer padrão ele aceita. Qualquer um vem e apresenta o seu padrão. E aí, o padrão mais comum nas empresas, mais comum que eu vejo em todas as empresas, é aquele padrão. O cara chega motivado quando acabou de entrar na empresa, estava desempregado, conseguiu o serviço, e aí o padrão é o seguinte: aquele cara mais velho, dentro dos 30% que estão mais ou menos balançados, cara, pra que tu tá fazendo isso, cara? Pra que você fica aí fazendo tudo pela empresa, cara? Chegando no horário aí, tu fica evitando colocar atestado, tu fica sempre procurando alguma coisa pra fazer, tu fica atendendo os clientes bem, deixa você puxar saco, cara. Essa empresa aqui não é nada pra ninguém não. Isso acontece muito. Como prevenir isso? Mudar a filosofia. Passar a acontecer da seguinte forma: o cara está desmotivado lá, se arrastando, porque não sabe que tem, que eles se arrastam, que fingem que estão trabalhando, eles acham que ele não vê, mas nós vemos essas pessoas estão fingindo que estão trabalhando, estão passando o tempo ali. Aí chega o outro e diz: poxa, cara, por que você está fazendo isso? Por que você não dá o teu melhor aqui? A empresa ela reconhece, cara, a gente dá o teu melhor aqui. Se você não for promovido aqui, se você não crescer aqui, quem vai ganhar vai ser você, cara. Faz mais para tu receber mais, sabe aquela filosofia bem clichê da atitude? Muita gente fala, né? Você tem que ter atitude. Eu comentei isso nas aulas, nos treinamentos que eu fiz dentro do Euro. Eu digo
Sempre assim. Atitude. O que era atitude? Todo mundo fala essa palavra, né? Você tem que ter atitude, você tem que ter atitude, tem que ter atitude, atitude. Mas o que é ter atitude? Aquela pessoa que acorda reclamando do trabalho, reclamando da função, reclamando do salário, reclamando da alimentação, reclamando da estrutura. Ele reclama hoje, reclama amanhã, reclama semana que vem. Não vai acontecer nada na vida dessa pessoa, porque ela está só repetindo comportamento. Já aquela pessoa que ela acorda e ela fala, hoje eu vou fazer diferente. Como é que eu posso fazer o meu trabalho melhor? Como é que eu posso atender o meu cliente, o cliente do euro melhor? Como é que eu posso organizar essa prateleira melhor? Como é que eu posso organizar essa padaria melhor? Como é que eu posso atender o meu cliente do açougue melhor? Como é que eu posso ter um relacionamento melhor com os meus colaboradores? Aí a coisa muda. Ela começa a ter um negócio chamado processo criativo. Em vez de eu colocar uma exclamação no final e dizer, não dá para fazer aqui, não dá para crescer aqui, não dá para acontecer nada aqui, não dá para, isso vale até para os gerentes, essa loja, o gestor, ele sempre vai querer resultado. Claro, a empresa não é uma ONG, e ainda que fosse uma SFL, uma entidade de serviço lucrativo, a empresa precisa de fatura para pagar todo mundo, os seus gestores, enfim, a organização precisa faturar. E tem indicador que mostra isso. Olha, o mercado tal vendeu tanto no último trimestre, o outro tanto, ok. Aí eu chego no meu gerente e falo, gerente, nós precisamos aumentar, eu preciso aumentar essa fatura. Nós estamos perdendo receita, estamos perdendo 10% de receita, a outra loja ganhou 15%, o que está acontecendo com a sua loja? Se eu não implanto a política de processo criativo nele, ele vai ser o primeiro a dizer para mim, não dá para fazer. Não dá para fazer. Se o gerente diz que não dá para fazer, por que os funcionários, os colaboradores vão dizer que dá para fazer? Então eu começo de cima para baixo o processo. Começo de cima para baixo o processo. Eu, Thiago Souza, me disponibilizo a falar com todos os gerentes, subgerentes, gerentes, cargos de liderança. Eu me disponibilizo, sem custo nenhum, sem ônus. Basta a gente conseguir agendar, eu vou dar vocês, ou vocês vêm até mim, eu me disponibilizo a falar com cada um. Claro que eu não vou chegar dando pitaco, dicas e tal, sem eu saber exatamente o que a gestão, a diretoria da empresa pensa. Onde vocês estão querendo ir? Onde vocês querem chegar? Quais são os problemas? Me dá esses problemas específicos que eu vou trazer soluções numa boa. Isso é uma diferença bacana que a Brasil Social faz, essa parceria legal de poder ajudar, porque nós estamos no meio desse processo de empresas há anos, né? De 2011 para cá, processo de estágio, só que ao mesmo tempo, desde uma base muito anterior, muitas consultorias, muitas palestras, muito treinamento. Então isso faz parte do nosso processo para poder abraçar a empresa como um todo. Então, entenda o processo criativo. Se o gerente ele é treinado a pensar como processo criativo, em vez de colocar uma exclamação assim, quando a diretoria falar, olha, eu preciso vender 7% a mais, porque não está dando assim, não está dando. Em vez do gerente dizer, é impossível, pá, colocar uma exclamação, ele pensa, como eu posso fazer para vender 7% a mais? Colocando uma interrogação. Aí começa a pensar, já sei, feedback semanal com o pessoal, feedback quinzenal com o pessoal, reunião mensal com todo mundo, isso, aquilo, outro, material aqui, material ali, conversa aqui, conversa ali, fala, as coisas começam a acontecer. Começam a acontecer. Vai corrigir o que está errado, arrumando, melhorando, começa a acontecer. Começa a atender melhor, começa a ter menos atestado médico, menos falta, começa a ter mais vendas. Hoje em dia, aquele conceito dos supermercados que expõe ali, o cliente vai, pega, leva, sem consciência, é um processo. O
ultrapassado. Até um extrato de tomate que eu for expor, eu tenho que colocar o rótulo bonitinho, ele tem que estar limpo, não botar empoeirado, tem que estar organizado, não botar aquele espaço faltando, tem que estar tudo muito bem organizado. Sempre tem um promotor que vai lá, que organiza, às vezes é mais difícil ter o controle, porque ele não faz parte do quadro, ok, tem que ter alguém para falar com esse pessoal também, tem que ter alguém para conversar com esse pessoal. Quer dizer, eu tenho que ter pessoas, por exemplo, na recepção, não importa o grau de instrução, a intelectualidade, ou no caixa, ou lá no açougue, na padaria, ou no estoque, eu tenho que ter pessoas comprometidas com a marca. Elas têm CPF, entrou na empresa, elas são CNPJ, elas têm que ser um reflexo da coisa toda. O cliente tem que se sentir bem, aí as vendas vão aumentar, a fatura irá aumentar, a satisfação irá aumentar. Então são processos simples que a gente pode implantar e faz com que a coisa funcione. Dá para funcionar mesmo. Então eu coloco a total disposição para a gente marcar uma reunião simples, só de consultoria, para entender exatamente quais são as dores do euro hoje lá internamente, fora essas coisas mais abertas que eu citei. Quais são as dores mais específicas? É o quê? Não sei, eu acho que o problema é com a gerência. Não, acho que o problema não é a gerência, é a comunicação com os colaboradores. Acho que é a rotatividade, é o atestado, é a produtividade. É o quê, exatamente? Porque as pessoas hoje, elas precisam de estímulos. O que significa a palavra motivação? Você tem um motivo para ação. Você tem que ter um motivo para ação. Qual que é o motivo hoje que o euro dá para cada funcionário, para cada colaborador, cada um, continuamente? Porque se for só, não, você tem um trabalho e você tem que trabalhar. Não está mais funcionando assim. Por uma fórmula simples, muito simples. No ano de 2003 até mais ou menos 2013, houveram índices altíssimos de aumento da renda das famílias brasileiras. Com esse aumento, entrou no mercado de consumo novos consumidores da classe C. Tanto é que grandes marcas, grandes varejos começaram a direcionar, a se posicionar para esse novo público. Então as famílias passaram a ganhar um pouquinho mais. E aí nós também tivemos mais outros fatores aí que, por exemplo, a acessibilidade à graduação ficou muito simples, né? Qualquer pessoa consegue fazer uma graduação muito simples. Então eu tive dois fatores. Eu tive um aumento na renda da população em geral e eu tive também uma facilidade de graduação. Qualquer um consegue estudar. Ok, em que isso reflete? Eu diminuo a minha mão de obra, eu diminuo